Motivação. Qual o motivo que te leva a uma ação na tua vida? Esse é o quadro aqui do nosso podcast. E hoje a nossa convidada, uma mãe que já esteve presente aqui com a gente, não sei se vocês lembram, ela estava gravidinha. Sim. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite novamente. E hoje a gente vai falar, no primeiro quadro a gente conversou sobre o primeiro filho dela, o João, que ele tem autismo, né? Isso. E ela na segunda gestação tem hoje o Daniel. Isso. Como tá essa adaptação? Então, hoje o Daniel já tem 1 aninho, né? Vai fazer 1 ano e 2 meses agora. Olha só como passa, né? Passa rápido. Uhum. Voa. Então, foi um ano bem turbulento. Então, a gente sempre tem um plano, né? Quando nasce o filho. Na verdade, o Daniel veio num plano um pouco diferente. Ele nasceu antes do prazo. Olha só. Nasceu 1 mês e meio antes do prazo. Então, pegou a gente de surpresa, né? A gente tinha um plano de via de parto normal e virou uma cesárea. Então, todo esse processo, né? Então, esse ano ele acabou também tendo algumas questões respiratórias, né? Que aconteceram, né? E então, a gente tá se adaptando. Então, o processo do João foi diferente. O processo do Daniel é diferente. Então, na verdade, nenhum filho é diferente, né? Nenhum filho é diferente do outro, né? Mas vai treinando a gente. E como é que tá essa adaptação dos dois? Então, no começo foi bem difícil, né? O João, como qualquer primeiro filho, né? Era o centro das atenções, né? Então, com a questão dele ainda, ele precisava de mais atenção ainda. E ainda tem, né? Bastante atenção e estímulo em casa. Só que com a vinda do Mano, acabou tendo um ciúme, né? Dividir, né? Exagerado. Então, comigo ele se tornou agressivo no início. Batia, né? Mas assim, não é aquele bater de machucar, realmente me dá atenção, né? Sim. Mas Minha infelizmente mãe. A gente precisa também acolher o bebê, né? Na verdade, a gente precisa dar mais atenção pro mais velho, porque o bebê ainda não tá entendendo, mas o bebê precisa mamar, o bebê, né, precisa daquele colo, troca fralda, banho. tudo, né? Então, o meu marido sempre também super parceiro, né? E graças a Deus. Sim. E aí ele acabou nesse processo se apegando mais a ele. Né? Então, as rotinas acabaram se apegando mais a ele. Sim. O banho, o dormir, que é até hoje, né? A gente vai trocando às vezes, mas aí eu faço os outros afazeres, né? No horário que o Daniel dorme mais cedo, no caso, por exemplo. E aí agora ele tá mais apegado com o pai também, né? E é apegado comigo também, mas em outras questões. Então, a gente vai se adaptando e foi bom até pro meu marido também, né? Que acabou criando esse vínculo também maior com ele, né? E ele tá mais velho, tá mais maduro, então muita coisa aconteceu nesse primeiro ano, assim, sabe? Então hoje já é uma aceitação um pouco melhor, né? Tanto é que os dois brincam juntos agora, né? Sim. Brincadeira dele, né? Às vezes ele quer brincar sozinho, que é uma questão dele, ok, né? Não quer dividir os brinquedos preferidos dele, que ele tem alguns brinquedos preferidos. Mas aí os outros ele vai adaptando. Eu falei, João, troca, vamos trocar. Em vez de, não, daqui, né? Troca. E se ele quer o brinquedo que tu quer brincar, troca. Então o Daniel também já vai entrando no fluxo, já vai entendendo, assim, sabe? E eles brincam também dentro de casa e correm, então brinca de Homem-Aranha. É uma brincadeira bem gostosa, assim, sabe? E o Daniel já tá falando alguma coisa? Palavrinhas, assim, né? Palavrinhas. Curtinhas. Mamã, papá, vovó, ele fala certinho. Olha. A vovó tá Como feliz. É que é? A vovó tá feliz, que ele fala bem certinho, vovó. E tá soltando, assim, várias palavrinhas, né? Então, tá bem gostoso, assim. Entender, ele entende já. A água, ele também fala, né? Então, a gente também estimula ele mais, né? Apesar de não ter sintomas, né? Ou alguns traços do autismo, porque a gente já consegue identificar, assim, traços, né? Ainda é muito cedo para chegar no diagnóstico. Qual é o período mesmo que se bota o diagnóstico de autismo? Então, atualmente é acima de 2 anos, né? Só que existem alguns traços, que inclusive tem alguns questionários, inclusive até na caderneta de vacinação tem lá, né? Os marcos de desenvolvimento, que é bem importante a gente acompanhar da criança, né? Então, se tem alguns traços que não estão sendo atingidos dentro daquele marco, então a gente já tem que ficar de alerta, né? Começar a procurar ajuda e começar a estimular. Então, a gente estimula bastante o Daniel, assim. Então, tudo que a gente aprendeu com o João, quando era pequeno... Tá utilizando agora, bastante, assim. Independente se é ou não é, né? Então, a gente tem essa como se diz, essa comparação e auxilia bastante, né? Essa preparação foi boa, assim, nessa questão, sabe? Que bacana. Eles têm quanto tempo de diferença?
Vai dar 4 anos. 4 anos? 4 anos. É um período bom, né? Pra eles brincarem juntos, né? Sim, vão ser parceiros. 7 anos de diferença. Vão pra escola, vão pra balada, quem sabe, juntos aí. Oh. Sim, porque eu sou filha única, né? Meu marido também acabou se tornando filho único, meu cunhado acabou falecendo. Então, a gente sempre quis pelo menos 2 filhos. Sim. Meu marido até quer mais, mas isso tá em conversação ainda, né? Vamos negociar. Vamos negociar, Mas 2 a gente sempre quis ter, assim, né? Pra ter essa parceria, assim, né? Então é bem gostoso ver, assim. E realmente, quando vai pra escola, quando chega da escola, dá um beijo, boa noite, né? O Daniel lá, bebezinho, dá tchauzinho de boa noite, tchau que vai pra escola. Então isso é bem gostoso de ver, assim, esse amor, assim, entre irmãos. Filhos são a nossa continuidade, né? Sim. Isso é tão bom de tu poder ter um serzinho ali, tu tá ensinando. E às vezes surge a dúvida, né? Ter ou não ter, né? Principalmente quem já tem um. Ter mais ou não ter mais, né? Então, eu nunca tive dúvida de ter mais. Independente do que acontece, né? Mas e se vir também autista? Eu disse, tá tudo bem, eu estou preparada. Estamos preparados, né? Então, até esse tipo de pergunta é meio constrangedora, assim, né? Responder, mas enfim. Mas a gente já tá preparado, né? E hoje, na verdade, se a gente for acompanhar os estudos, a tendência é, sim, uma criança a cada 30 vira autista. Sim. Né? Então, se Diferentes talvez seu níveis, filho né? não for, né, independente do nível do autismo, ele vai ter um amiguinho na escola, né? Na sala de aula dele, né? Seja educação infantil ou na escola, vai ter alguém. Né? E tu vê, antigamente, o autismo era tratado de outra forma, né? Sim, não era tratado, na verdade, né? Era excluído. Era excluído. Ou até colocado num reformatório, né? Sanatório, enfim. Essas coisas que tinham mais, né? Porque não se entendia muito. E hoje tem bastante informação, né? Graças a Deus. Tem, mas também os pais precisam buscar essas informações, né? E hoje Blumenau está sendo capacitado para isso, assim, graças a Deus. As escolas. Mas precisa também, sendo capacitado, mas precisa também de uma atenção especial, né, nisso, assim, principalmente na questão pública, né? Precisa de uma atenção um pouco maior. Então, hoje o João, ele faz os acompanhamentos todos pelo plano de saúde, né? E alguns particulares que a gente precisou, porque o plano de saúde não acaba exercendo. Mas na questão pública ele precisa ainda de uma atenção maior. Precisa sim. Em que sentido seria essa atenção maior? Na própria educação infantil, porque às vezes não tem professores de apoio. Né? Entendi. Falta. O professor de apoio, ele é essencial para auxiliar as crianças que precisam dessa atenção, principalmente na escola, né? O João vai na escolinha, né? Então, às vezes tem crianças com um nível mais elevado que às vezes precisam de auxílio na automoção, né? Para se locomover, para comer, né? Então, às vezes não é liberado com tanta rapidez, né? Então, demora um certo tempo, né? E o professor de apoio não é para ser uma babá, na verdade é para fazer a inclusão dentro da criança, dentro daquela turma, né? E, na verdade, ele também vai ser um apoio para a turma, né? Não é só da criança, no caso, é um apoio para a turma, porque senão também não faz sentido, né? É uma inclusão, né? É adaptar as atividades que as crianças típicas fazem com o que a criança atípica precisam de uma atenção um pouco maior, né? É a adaptação. Até para as próprias crianças que são típicas entenderem, né? Sim. Terem esse conhecimento já desde novinhos, o que é, o que não é. Porque é o socializar, né? Sim, a socialização é muito importante para as crianças autistas, assim. Então, o João foi na escolinha desde o 1 ano e meio. Foi bastante importante, foi muito bom. Eu vi o João sempre na saída da creche, agora ele mudou, né? Foi muito bom. Com o Daniel, a gente também quer colocar ele com 1 ano e meio, né? Mas no meio período, assim, né? Adaptação, né? Isso, porque apesar de que pro Daniel vai ser mais fácil, porque ele já tem uma referência em casa, né? Sim. Pro segundo acaba se tornando mais fácil, ainda mais quando a diferença é pouca, né? Os dois. Mas isso eu gosto bastante, assim, dessa questão dessa interação, assim, tanto na escola, porque ele também agora, ele fala dos amiguinhos, ele fala o que aconteceu, então até 3 anos ele, né, não falava o que acontecia. João, como é que foi na escola hoje? O que você mais gostou? Então, a gente não tinha essa referência. Então, hoje a gente pergunta, hoje foi legal, hoje eu brinquei com fulano, a Prof. Rose tá, hoje é a Prof. Rose. A Prof. Rose estava comigo no parquinho, então a gente fez no parquinho. O que você comeu? Arroz. Tudo bem. Né? Que ele tem uma seletividade alimentar
Sim. Então, isso também se intensificou depois que o Daniel nasceu. Então, a gente percebeu que é emocional, né? Então, ele deixou de Acho comer... que toda a família tem isso, né? Quando vem o segundo. Ele deixou de comer carne, deixou de comer feijão. Então, ele estava só no arroz e batata palha. Nossa, gente, eu já estava assim... O que eu faço? Eu fazia de tudo. Tudo. O que ele já comia, fazia frito, fazia assado, fazia no air fryer, fazia no forno, fazia tudo. Então, a gente chegou à conclusão que precisa de um profissional para auxiliar. Então, daí a gente começou a fazer, esse ano, vai fazer agora uns 4 meses, terapia alimentar. Que é como se fosse a reeducação alimentar da criança com esses alimentos que ele já comia, né? E ele voltou a comer carne, agora voltou a comer pão. Então, o feijão ainda está aproximando. E isso vocês fazem em algum lugar? Ou... Isso, é onde ele faz uma terapia já, só que é particular, porque o plano não tem essa terapia que abona, no caso, né? Até eu acabei entrevistando é uma fono. Ela é... Esqueci agora o nome. Nutri. Mas tem a Nutri e tem a outra profissional. E a gente acabou entrevistando aqui porque elas fazem esse trabalho de... Multidisciplinar. Uma equipe. equipe. Com os autistas para essa introdução alimentar. E... porque vamos supor assim, a banana, né? A criança não gosta por conta da textura. De que forma fazer ela comer a banana? Isso. Fazer em forma de chips ou... De alguma forma fazer essa introdução. Isso. Achei incrível esse trabalho. A banana também, ele deixou de comer, então eu faço no micro-ondas, às vezes com umas gotinhas de chocolate, né? Sem lactose, boto um pouco de 70%, boto umas gotinhas ali, ele acaba comendo. Não é sempre, mas já é um avanço. Já vai, né? Então, uma coisa que também foi muito importante, como ele deixou de comer, isso às vezes nem os pediatras acabam falando. Então, a gente vai estudando e vai se absorvendo esse conhecimento. Quando as crianças não têm esses alimentos que são fonte de proteína, né, fonte de ferro, que nem a carne e o feijão, a gente precisa suplementar. Então, hoje ele suplementa ferro, suplementa outras vitaminas, que daí a gente fez os exames e estavam também bem abaixos. Então, a Nutri daí suplementou de acordo com o que ele precisava. Com necessidade, né? Só que como é que vai dar ferro, né? Para criança. Então, daí a gente adaptou, encontrou uma farmácia aqui em Blumenau que faz o ferro em formato de chocolate 70%. Porque como ele come chocolate, daí a gente fala que é a vitamina de chocolate. Daí ele tem um horário fixo para cada coisa. Após o almoço é a vitamina de chocolate. Durante a noite é a vitamina de bala, que daí é a bala que a gente também tem, que daí as outras vitaminas. Olha, isso é tudo uma negociação. Sim, então, eu quero agora. Não é agora o seu horário. O seu horário é agora, depois do almoço ou à noite. Então, ele já sabe, já. Quando terminou o almoço, ele já pede. Já tá bem adaptado, assim. Isso também é bacana, a gente incorporar essa rotina. Daí ele já sabe. Agora ele tá entendendo também os dias da semana. Hoje tem tia Bel, hoje tem tia Lenise, hoje tem tia Tainara, que é as terapeutas, né? Não, hoje é terça, hoje tem tia Bel, hoje é quinta, hoje tem tia Dani. Que legal. Sim. E como é bom, né? Ele tá falando, poder ter essa comunicação. Tá falando bastante. Que eu tenho essa dificuldade hoje, a minha menina tá com 2 e 4 e ela não tá falando ainda, né? Pouco, ela tá, vamos supor, a idade dela de fala tá comparada a uma criança de 1 ano e 2, 1 ano. Ela tem 2 e 4. Então, fica em escala diferente, né? Aí a gente começou a levar em fono também. Sim, isso é bem importante. Então, a partir do 1 ano já tem que estar falando algumas palavras, daí perto dos 2 anos já está montando pequenas frases, né? Quero água. Então, isso é bem legal acompanhar, porque quanto mais cedo a gente intervir, mais fácil se torna lá na frente. Né? Então, eu acredito muito que essas intervenções que a gente faz com o João cedo, assim, ajudou ele bastante. Até, mas ele nem parece autista. Autismo nem tem cara, mas enfim, né? É que a sociedade ainda vê o autismo como o nível mais alto, né? Da criança que tem aquela déficit de atenção, anda meio que tropeçando. Que existe ainda muitas crianças não verbais, né? Que às vezes têm dificuldade de locomoção, tem dificuldade de, por exemplo, luzes, barulho, né? Então, independente desses sintomas, pode ser tanto do nível 3 como do nível 1, que é um espectro muito abrangente, né? Tem várias questões. Então, a questão do João é a inflexibilidade, então a gente tem que trabalhar bastante. Né? Então, a gente tem que negociar bastante. Sim. Porque a gente tem que ter paciência. A gente tem que
tem que explicar para ele como é que funciona e tem que ter paciência também com ele nesse processo, porque senão lá na frente ele vai querer que seja só daquela forma, né? Eu só vou passar nesse lugar, eu só vou fazer desse jeito, porque senão no futuro dele, né, na adolescência, quando virar adulto, uma profissão, enfim, então isso é pior. Então quanto mais cedo a gente flexibiliza, ajuda ele a flexibilizar, no caso, né, facilita. Então a vinda do Daniel também veio para treinar isso, né? Então, no começo eu fiquei com medo, assim, também, como vai ser, né? Porque às vezes a gente quer proteger demais, né? E acaba super protegendo. E, na verdade, veio para auxiliar, né? Para realmente virar um pouquinho a rotina dele, para entender que vai fazer ele evoluir, né? Sim, fez bastante ele evoluir. Então, eu sou o irmão mais velho. Ele regrediu em algumas coisas, que foi a alimentação, mas, assim... Mas é emocional, né? Sim, parece que quando eu voltei da maternidade, meu Deus, essa criança cresceu, não sei. Quem tem 2 filhos aí talvez vai me entender. Tu vê o quanto que cresceu, tu vê que não é mais um bebezinho. Fiquei quase uma semana, né, que o Daniel acabou vindo mais cedo, teve que ficar internado, enfim. Então, quase uma semana depois, quando eu olhei, meu Deus, é meu filho, meu Deus, cresceu. Que daí tu compara o outro que é pequenininho e o outro, tu vê, nossa, tá um adulto. Sim, assim, até tem um vídeo no meu Instagram, assim, que viralizou, assim, quando ele chegou. Daí ele foi ver, né, o mando, tudo. Daí ele tá dormindo, daí todo mundo, ele tá dormindo. Ele foi lá, eu vou desligar a luz. Foi lá, desligou a luz. Primeira, assim, impressão dele, assim, coisa mais querida. Então, esse senso de responsabilidade dele, assim, melhorou. A questão da fala melhorou bastante. Então, comigo, quando eu tava grávida ainda, já no final, já assim, eu entrava com ele nas terapias. Ele tinha que ter essa segurança, e daí depois, quando o Daniel nasceu, ficou quase 2 meses, meu marido levava ele para as terapias. A gente não deixou de fazer. Sim, né? importante, pra também não ter não essa da quebra rotina, de né? rotina. Isso, Então, já estava diferente em casa, já não tô indo mais para terapia. Então, opa, o que tá acontecendo, né? Então, a gente não deixou a peteca cair nesse sentido, assim, né? E ele começou a ir sozinho. Não, o pai ficava lá fora e ele ia sozinho. Ele foi. Assim, foi um start, assim, de desenvolvimento para ele, assim, sabe? Que bom, né? Sim. E ele é muito de dividir. Com o Mano, ele ainda tem ciúme, mas ele é muito de dividir, carinhoso, assim, né? Então, essa questão também foi amadurecendo nele. Vai fazer 5 anos agora em outubro, então... Eu acho que é normal, né? Igual hoje de manhã eu coloquei na Valéria uma blusinha de fios, assim, que era do Gabriel, né? Então eu falei pra ele assim, essa blusinha era tua? Ela ainda é minha, só emprestei. Mas eu falei, não te serve mais. Aí ele assim, mas é minha, continua sendo minha e eu emprestei. Então tá tudo bem, né? Tá tudo certo, então é aquela coisa assim, por mais que divida, tem aquele laço de tipo, é meu, eu estou emprestando. Mas ele também já comprou porque ele tem o cartãozinho dele, né? Já comprou um casaco pra irmã, então tem aquela coisa, ele é muito de guardar. De cuidado. Não quer gastar o dinheirinho dele. Que legal, desde cedo, que legal. Não quer gastar o dinheiro dele. Vamos lá, então passa o teu cartãozinho. Não, então pode deixar. Ai, mas você disse que ia comprar a mãe. Então, assim, tem esse cuidado, né? Mas já comprou pra ela. Tem coisas que no início foi bem conturbado também, que ele passava mal, ia no banheiro vomitar, de atenção, chamar atenção. Eu acho que isso é bem normal. Normal, não normal, né? Mas de que forma poder dar essa atenção para as crianças, né? O primeiro filho, pro segundo. Porque até então era só o primeiro, né? Que nem tu disse. Toda a atenção da família em si era ali. E quando chegava alguém lá em casa, eu sempre falava, primeiro no Gabriel. Isso, a gente também falava isso. Porque é automático da pessoa que chega, o bebezinho, né? Hoje nasceu meu sobrinho também, então as pessoas têm negócios que tem o outro, tem o Miguel ali. Oi, Miguel, tudo bem? Daí vai no pequenininho. Assim, pontos importantes, se abaixar, olhar no olho, isso já ganha a criança metade do tempo, assim. E dar atenção primeiro para ele, depois para o bebê. Então, isso é normal esse ciúme, né? Mas essa é a atenção que dá. Então, o pessoal que vinha lá também trazia, às vezes, um presentinho, um chocolate para ele, né? Para o Daniel, às vezes, não trazia, porque, obviamente... bebê, não vai comer, né? Mas, às vezes... A mãe come. Sim. Mas, assim, uma roupinha, por exemplo, mas dava primeiro para ele. E algumas questões, em alguns casos, é até hoje, assim.
né? Principalmente quem é mais próximo, assim, as tias, né? Madrinha e bisa, né? Que acaba dando sempre para os dois. Eu falei, não precisa, a gente agora tá num processo de entender, dele entender outros processos, né? Que a gente também gosta de dar alguns brinquedos lúdicos para ele. Sim. Como ele tá interagindo e brincando diferente, isso também auxiliou. Então ele brincava só de uma forma. Ele escutou a musiquinha, fui morar numa casinha, acho que o Daniel na gravidez escutou a gravidez inteira. E quando ele nasceu, mais aí nos 4, 5 meses. Mas aí ele foi mudando. Aí eu fui morar numa casinha que ele cantava, que deles tem esse vício, né? Esse foco que a gente fala, hiperfoco. E aí foi mudando. Daí foi mudando para os bonequinhos. Daí daqui a pouco mudou para outros brinquedos. Daí ele agora tá brincando. Agora ele faz as falas do desenho. Então isso também vai auxiliando, assim, sabe? Daí ele tá imitando alguns gestos que eu faço. Daí imita uns gestos que meu marido fala. Então é bem, bem bacana, assim. A gente acaba sendo espelho para eles, né? Sim. Tudo que a gente faz, o filho vai reproduzir. Sim. É igual a gente vê muitas postagens em redes sociais. Se tu tá gritando, a criança vai gritar. Sim. Se tu fala palavrão, ela vai falar palavrão. E eles são esponja. Realmente, principalmente da mãe no início, assim, dos anos. E assim. parece que a esponja, ela suga tudo aquilo que não deve. Quando eu tô um pouquinho mais, né, assim, atarefada ou um pouquinho mais ansiosa, e já sentem, já depois, opa, calma, volta, né, porque, enfim, respira. As tarefas continuam, né, os afazeres continuam e a rotina com ele continua. Então, no começo, o meu marido levava, depois meu marido precisou voltar a trabalhar o dia todo, né? Então, ele trabalha fixo. E aí, nos primeiros meses, a minha mãe ia comigo também, né? Até quase um aninho. Ela ia comigo nas terapias. Então, daí ela me auxiliava, assim, com o Daniel, né? Porque às vezes com os dois era mais complicado, né? E aí, depois, agora, eu vou com o Daniel e com ele. Então, já tô acostumada, já, né? Que é só sair do carro, vai na terapia, o João já entra tranquilo, o Daniel fica comigo lá fora, ou às vezes a minha mãe fica com ele quando ela consegue ficar com ele. Então isso também, essa rede de apoio também é bem importante, assim, né? Demais. Então a gente não quis colocar ele na creche, né, por vários motivos, agora no início, mas logo ele vai, mas enquanto que não vai, um pouco mais de imunidade, né? A gente consegue, porque assim, o Daniel, ele não foi pra creche, mas ele já ficou bastante doente nesse primeiro ano. Porque o Mano vai pra creche e acaba passando o vírus, é normal, né, infelizmente. Então a gente precisa, como se diz, trazer imunidade pro Daniel, deixar o João forte pra estar forte, pra não trazer tantas, né, vírus. Até porque não ficar com a criança um pouco mais em casa, né? Isso. Você não tem essa necessidade de colocar, porque muitas famílias já não têm essa... Isso, é uma por uma regalia, né? Isso. De ter a rede de apoio, precisa colocar eles numa creche, tem que trabalhar, passou os 4 meses, tem que voltar à rotina. Raramente uma empresa é 6 meses, ou emenda as férias 7. Isso. Então é bem complicado, assim. E se tem essa opção, né? Por que não? Quem tem essa opção é mais fácil, né? Quem não tem essa opção tem que respirar e tá tudo bem, né? A mãe tem que trabalhar isso, tá tudo bem na mente, sabe? Então, a vinda do segundo também fez um rebuliço na minha cabeça, né? Porque o que a gente vai fazer com, né? Com 2 e essa rotina? Porque querendo ou não, que nem eu já ouvi uma amiga minha, tu não tem 2 filhos, tu tem 3, né? Porque tu tem 2 meninos e as terapias. Então, a gente vai adaptando, né? À noite, uma terapia à noite, o restante é durante o dia e ele não pode deixar de fazer. Então, quando ele, às vezes, férias, né? A gente tá brincando tudo. Que nem a gente teve agora uns dias que a gente passou de férias. Foi muito bom, só que a gente já percebe que não dá pra ficar muito tempo fora da rotina. Quando tem férias escolares, é as férias escolares, mas as terapias, ele tem só uma semana, 10, 20 dias no máximo, algumas, né? A gente vai intercalando. Então, já entrou pra ele, já é uma rotina normal, né? Que ele vai lá brincar, mas é um brincar que vai ensinando. Né? Então, esse ensino de forma lúdica que faz a diferença. Então, a gente replica também em casa, né? Muito isso. Porque quando tu vai numa sessão, é 30%. Os 70% vai muito do... Sim, a família. Da família, do alicerce ali pra poder dar continuidade. Sim, o estímulo em casa faz total diferença. Então, a gente tem vários brinquedos, a gente tem várias ações, então tudo lúdico, assim. A gente vai tentando sempre adaptar, seja mais fácil para ele, mas ao mesmo tempo também impor as regras que precisam ser cumpridas, né? Porque ele já vai entendendo, né? Então, essa semana a gente conversou, meu marido está conversando, daqui a pouco a gente tem que começar a ensinar ele a arrumar a cama, né?
a começar a se trocar no banho, pelo menos quando vai... Ou tirar ele já tira, né? Mas se secar, né? Ele já poderia estar fazendo isso? Poderia. Mas às vezes a gente quer ter... Sim. Né? Como ele tem essa atenção especial, a gente acaba tendo essa proteção que é normal, né? Ah, sabe como é que é? Nem o médico, quando a gente levou agora no neuro de novo ele, né? Pra acompanhar. Então ele falou, isso é típico de pais protetores, né? Porque a gente já responde pelos pais, isso tá tudo bem. Não fiquei assim, brava, na verdade, até gostei, né? Porque realmente pais protetores têm uns pontos positivos também. Meu filho tá tem 9 anos, ele ainda pede pra botar ele pra dormir. Mãe, você me bota pra dormir? Uhum. Então isso é carinho, isso é atenção e zelo demais nunca é demais. Uhum. Né? É melhor você cuidar, proteger do que não tá nem aí. Sim. Não, tem essa... E nosso programa tá chegando ao fim. Tem alguma mensagem que tu gostaria de deixar pro pessoal? Então, às vezes a gente para pra pensar, né? Principalmente quando a gente já tem uma criança típica, né? Será que eu vou ter o segundo ou não? Né? Acho que o arrependimento seria de não ter tido. Então, acho que até vou me emocionar. Vale muito a pena. É amor, né? Vale a pena. Eu só cliquei, ó. Já tem aqui. Vale muito a pena e ver esse amor entre os dois. É gratificante, né? Então, essa noite não dormi, como se diz, né? Uhum. O Daniel ainda acorda muitas vezes, mas ver esse amor dos dois, assim, a gente vê também que o pai e a mãe também são amor, né? Uhum. Então, isso também faz total diferença. Então, quem tá na dúvida de ter o segundo, mesmo se seja típico, né? Uhum. Criança assim, vai fazer diferença. A gente evolui muito como ser humano também. Sim. Então, hoje eu digo que eu faço mais coisas do que quando eu tinha um. E quando eu tinha um, eu faço mais coisas quando eu não tinha filho. Né? Então, a gente vai deixando aqueles detalhes pequenos que a gente acaba se incomodando de lado e tem uma coisa muito maior por trás. Tem, com certeza. Então, isso faz bastante diferença na vida da gente. Obrigada, tá? De nada. E obrigada também aos nossos patrocinadores, a Blue Ideias, que é com nossos brindes aqui do programa, que vende para todo o Brasil pelo site. A Metal Clean também, móveis e equipamentos hospitalares, que vende para todo o Brasil e aluga para toda Santa Catarina. E a Maia Cortinas Enxovais, que fez essa cortina maravilhosa aí, que faz também para toda a região aqui de Blumenau. Obrigada. Até a próxima motivação.